Descarte irregular de lixo. Cidades da região aparecem em posições desfavoráveis em estudo do IBGE. Prefeito interino de Santa Bárbara do Oeste faz novas alterações no secretariado. Unidades de saúde já registram aumento no atendimento de pacientes que sofrem com doenças respiratórias. Dia Internacional de Combate às Drogas. Tema foi abordado nos palcos. E ainda peças em madeira que seriam descartadas são transformadas em obras de arte e podem ser conferidas em uma exposição. Olá, boa noite. A Polícia Civil de Santa Gertrudes prendeu em flagrante delito por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo um rapaz de 21 anos e um adolescente de 16 anos. Veja só o que também foi apreendido com os acusados. Olha só como você vê aí na imagem, um revólver calibre 38 com numeração adulterada, além de cartuchos de outras armas, cocaína, celular e 5 notas de R$20 aparentemente falsas. E ainda uma chave de um veículo roubado em Rio Claro no último dia 13. A polícia chegou até os suspeitos após denúncia anônima. E o prefeito interino de Santa Bárbara do Oeste, Luiz Vanderlei Largueza, anunciou na tarde de ontem 2 novos nomes para as secretarias da cidade. Foram alteradas as cadeiras de Saúde e Cultura, que a partir de agora passam a ser assumidas por João Roberto Miller e Maria das Graças de Camargo. Esta não é a primeira mudança que o prefeito interino realiza após assumir o cargo. Já no seu primeiro dia como chefe do Executivo, Largueza alterou as pastas de Governo, Administração e Educação, que passaram a ser representadas por Antônio Salustiano, João Augusto Giovanetti e Elda Gobi. Já em Limeira, as CPIs que investigam desvios na merenda escolar e pagamento de propina estão atrasadas por falta de informações. As reuniões realizadas ontem serviram apenas para que os membros das CPIs se atualizassem e expedissem novos pedidos. As CPIs apuram irregularidades no fornecimento terceirizado de merenda escolar e a venda de dossiês contra o ex-prefeito Silvio Félix dentro do prédio da prefeitura em troca de propina. De acordo com membros da comissão, ainda não existem elementos suficientes para realizar as oitivas. Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2. No caso da merenda, há documentos da Secretaria da Fazenda de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho que ainda não foram entregues para análise. Uma nova reunião também foi marcada para julho. E o Ministério Público do Estado de São Paulo anunciou ontem a instalação de um Disque Denúncia Eleitoral. Esta linha será utilizada para receber informações sobre doações ilícitas, o uso de máquina pública e de Caixa 2 nas próximas eleições. O número do telefone para a captação das denúncias será divulgado e entrará em uso no próximo dia 2. E agora a gente fala de um problema frequente nas cidades. A falta de conscientização ainda é a principal responsável pelo descarte incorreto de lixo. Este tipo de atitude leva os municípios a aparecerem em posições desfavoráveis em um estudo divulgado pelo IBGE. Veja só. O lixo acumulado nas ruas e descartado de forma irregular continua sendo um grande problema para as cidades da região, pois afeta o meio ambiente e causa diversos transtornos para a população. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o lixo acumulado na região preocupa. São Carlos é a cidade que lidera o ranking, com 5,03%. Rio Claro vem logo abaixo, com 2,75% do lixo descartado irregularmente. É fácil encontrar terrenos baldios na cidade que são transformados em lixões a céu aberto, como esse no Jardim São Paulo, tomado por lixo doméstico e entulhos. Nós estamos em um dos principais pontos de descarte irregular de lixo de Rio Claro, o anel viário ao lado da Unesp. As imagens são impressionantes. O lixo toma conta de boa parte do local. O volume de lixo impressiona. Tudo é descartado no local. Lixo doméstico, entulhos, móveis, eletrônicos, colchões e pneu. Quando a quantidade do lixo é muito grande, algumas pessoas ateiam fogo, complicando ainda mais a situação. Gabriele mora há 4 anos no local e sofre com a sujeira e os riscos que ela proporciona.
É muito lixo, às vezes eles colocam fogo, a fumaça incomoda, gera bicho também aí, às vezes entra dentro de casa, incomoda muito. Talvez a solução para tanta sujeira seja a construção de 3 ecopontos em Rio Claro. Segundo Regina, diretora do Departamento de Resíduos Sólidos de Rio Claro, a licitação para a construção dos ecopontos já foi feita. Além disso, uma campanha de conscientização junto à população também deve acontecer. Rio Claro tem coleta de lixo em 100% da cidade, todas as ruas, todas as avenidas, né? Então não há necessidade da população descartar seu lixo incorretamente, em terrenos baldios, em locais impróprios. Coloque o lixo na frente da sua casa, no dia certo, não descarte em locais inadequados. Araras é um bom exemplo. A cidade recolhe por dia 2.500 toneladas de lixo. Apenas 0,21% do lixo permanece nas ruas. A gente dividiu a cidade em 4 regiões. Fazemos a coleta em sistema de comboio, que seria 2 caminhões de carroceria, catando o treco e o vegetal. E em seguida nós vemos com o caminhão basculante, com as máquinas para carregar a parte de entulho de construção. O secretário ainda não está satisfeito. A intenção é diminuir ainda mais este índice na cidade. A gente não está contente, nós vamos ter que fazer muito mais, estamos trabalhando para isso. Agora sim a gente vai entrar com a parte de informação via imprensa, rádio, televisão, e a gente tem com certeza vontade de cada vez melhorar isso. O Região Notícias traz agora um assunto que ganhou destaque durante esta semana. É que o Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, emitiu pareceres sobre pedidos de reconhecimento e renovação de cursos de direito, o que gerou dúvidas sobre o assunto. Nós conversamos com a diretoria das faculdades claretianas, que explicou como fica esse processo na instituição de Rio Claro. Tradicional na cidade de Rio Claro, as faculdades integradas claretianas há 14 anos formam estudantes nas mais diversas áreas de trabalho. Atualmente, são 21 cursos oferecidos pela instituição. Entre eles está o de Direito, que desde 2000 já entregou o diploma para aproximadamente 500 alunos. Depois do ano de 2005, nós tivemos uma outra comissão para fazer o reconhecimento do curso. Também uma nova comissão do MEC esteve aqui, inclusive até naquele tempo com uma comissão da OAB que também acompanhou todo o andamento dos trabalhos. E o curso foi reconhecido. Porém, na última semana, um parecer emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil gerou dúvidas sobre o futuro do curso. Esse parecer da OAB é um parecer que nós chamamos opinativo. Por quê? Porque eles não interferem diretamente na decisão do MEC, né, com relação aos cursos, até porque nós não formamos curso para a formação de advogados. Nós formamos curso para a formação de juristas. Ainda segundo o diretor acadêmico, todos os alunos que atualmente realizam a graduação em Direito nas faculdades claretianas foram chamados para uma reunião e estão cientes do caso e das medidas que serão adotadas. E se você ler o relatório, você vai perceber que ele carece de algumas coerências, né? Porque ele acaba tendo algumas afirmações que nós entendemos serem afirmações equivocadas, né? Porque nós acreditamos que o curso está em perfeitas condições de funcionamento, tendo todos os elementos necessários para que ele possa continuar da forma como ele vem atuando. Veja a seguir, atendimentos em unidades de saúde da região já aumentaram devido às doenças respiratórias, comuns nesta época do ano. E no Dia Internacional das Drogas, o tema foi trabalhado nos palcos. De volta ao Região Notícias e hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas. E nada melhor do que falar em conscientização dentro das escolas. Em Limeira, a ideia foi trabalhar o assunto de uma forma diferente, por meio do teatro. Os educadores acreditam que, desta forma, é muito mais fácil refletir sobre este problema presente em toda a sociedade. O Teatro Nair Belo, em Limeira, ficou lotado com a presença de alunos da 5ª série de 2 escolas, que recebem atualmente o projeto piloto do Departamento de Ensino de Prevenção ao Uso de Drogas. Ele teve que ser construído, ele está ainda sendo construído. E nós vamos pautar esse trabalho nos temas transversais, que estão nos parâmetros curriculares nacionais, principalmente no que diz respeito à ética,
cultural e saúde. 2 professoras fazem parte do projeto. Margarete é uma delas e explica por que o teatro foi escolhido para abordar o assunto. Porque através do teatro, especificamente dessa peça, a gente mostra para a criança que a gente faz escolhas, que nós somos construtores da nossa própria história. E através da escolha, uma escolha saudável, a gente tem um outro tipo de vida. O espetáculo apresentado foi a verdadeira história de Zóio Zoiudo e Lindinha da Silva. Uma peça infantil que trata de uma menina ingênua que se envolve com um menino usuário de drogas e também traficante. Mas o assunto também é abordado dentro da sala de aula. A professora Ana Paula realiza rodas de conversa sobre o tema. Mas especificamente o projeto de prevenção contra as drogas está sendo importante pelo local que a nossa escola se localiza, né? Um local vulnerável, as crianças estão em situações vulneráveis, a maioria. E a gente sabe que a droga existe no bairro, né? Então é muito importante a implantação desse projeto nessa idade que eles já vão entrar na adolescência. É uma fase complicada, onde alguém vai acabar oferecendo, eles têm que saber se posicionar. É um desafio trabalhar o tema drogas com as crianças, mas através da arte elas aderiram à campanha. Está sendo legal, mostrando como você pode sair das drogas e não se drogar para ter uma vida melhor. Eu tô achando que não pode mexer com a toca, que não pode viver, né? Ficar sem pulmão, não morre. E uma referência no combate às drogas é o programa realizado desde 1993 pela Polícia Militar nas escolas públicas de todo o país. Hoje, além de conscientizar, foi dia de comemorar. Cerca de 900 crianças de Piracicaba receberam o certificado de participação no projeto. Vocês são o futuro da nossa comunidade. Um futuro não muito distante. Daqui a 3, 4 anos, os senhores estarão aí entrando no mercado de trabalho, estarão aí começando suas faculdades, terminando o colegial. Um discurso de estímulo a centenas de crianças. É esta a proposta do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ensinar e encaminhar esses alunos para um futuro digno e de cidadãos corretos, principalmente torná-los capazes de valorizar a vida saudável e com respeito ao próximo. É um programa de grande utilidade, por quê? Porque essas informações não chegam de maneira técnica para as crianças. E muitas vezes elas são assediadas e não sabem o que fazer. E ensinando essas técnicas, com certeza, elas saberão o que é, o quanto de mal faz a droga e o álcool para a vida das pessoas e vão aprender e vão poder dizer não. Hoje pela manhã, no Teatro Municipal Losso Neto, cerca de 900 alunos receberam o diploma de participação. A ideia é ampliar o projeto que é desenvolvido desde 1993 nas escolas. É de suma importância para a sociedade e nós esperamos que aqueles que passam por esse projeto tenham resistência, não somente nesse momento, mas uma resistência para o resto de suas vidas. A solenidade foi marcada por emoção por quem faz parte desta realidade. Já para os pequenos, uma demonstração de que os ensinamentos foram aprendidos e que, se depender do Lucas, vão continuar sendo colocados em prática. As drogas são ruins e há bastante males e também prejudicação. Por isso, eu nunca vou usar drogas. E sobre saúde, muitas pessoas têm procurado com mais frequência as unidades de saúde. É que principalmente crianças e idosos sofrem nesta época do ano com doenças respiratórias. Em Rio Claro, o número de atendimentos já aumentou em cerca de 30%. Veja agora algumas recomendações para ficar com a saúde em dia. Nessa época do ano já é comum. Com a chegada do inverno, aumentam as preocupações e casos relacionados a doenças respiratórias. Realmente o aumento do processo alérgico, entendeu? Pessoas que já têm o problema de bronquite, asma brônquica, rinite, todas doenças alérgenas, a tendência é uma procura maior pela própria temperatura. Diminui a temperatura, a umidade aumenta e aí tem o ressecamento das mucosas, onde começa a proliferar infecções. Em Rio Claro, somente na UPA, a média de atendimentos diários chega a 300. Com a queda da temperatura, esse número aumenta de 20% a 30%.
com pacientes apresentando sintomas relacionados a bronquite, faringite, asma, sinusite e outras infecções das vias aéreas. Os principais sintomas é coriza, é falta de ar, dispneia, né? Que é o ronco e sibilos, aquelas dificuldades tanto pulmonar como o nasal, entendeu? Que é a rinite, e febre e o total desconforto respiratório, né? Crianças e idosos são maioria nesses casos. Com o período mais crítico já em andamento, agora é hora de cuidar da saúde como prevenção. A primeira coisa é hidratar bastante, tomar bastante líquido, hidratar a mucosa e procurar ficar no lugar mais ventilado, não muito fechado, para o vírus não ficar muito acumulado. E buscar ajuda médica se necessária. Teve esses sintomas, não houve melhora com a falta de ar, procure um pronto atendimento, que isso aí vai aliviar com a parte de medicamentos, que é o ideal, né? E só lembrando que desde o começo deste mês, o governo federal passou a distribuir de graça 3 medicamentos para a asma. Nos primeiros 15 dias, 31 mil pessoas retiraram os remédios nas farmácias populares. A asma está entre as principais causas de internação entre crianças de 0 a 6 anos de idade e cerca de 2.500 pessoas morrem por ano por causa dessa doença. Para retirar os medicamentos, basta apresentar documento com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de sua validade. E em Santa Bárbara do Oeste, a vacinação contra a raiva foi prorrogada. A população tem mais alguns dias para imunizar os animais. Valéria Spinelli. Olha, é isso mesmo. A campanha deve durar por mais alguns dias, mas aproximadamente 1.600 animais já foram vacinados na zona rural aqui de Santa Bárbara. Para falar melhor dessa campanha, nós vamos conversar agora com Maria Cândida Miguel. Maria, há quantos dias ainda devem durar essa campanha? Essa campanha deve durar mais uns 15 dias ainda por motivo de chuva, que algumas áreas foram inacessíveis, então em uns 15, 20 dias já estamos encerrando a zona rural. E aqui em Santa Bárbara é muito importante essa vacinação na zona rural, né? O morcego foi encontrado na zona rural positivo? Não, ele foi encontrado na cidade, mas foi o único morcego. E por conta disso, as cidades que tiveram algum caso de raiva positiva em alguma espécie receberam essa campanha agora, que o pessoal estranhou, foi fora de época, mas nós tínhamos que realizar a campanha até 31 de maio. E as pessoas da zona rural, né, elas recebem em casa? Como acontece essa campanha na zona rural? Sim, ela é uma campanha feita de casa em casa, porque na zona rural você tem animais de porte grande, né? Às vezes muito agressivos, e a proximidade com a área urbana dificulta o acesso dessas pessoas até os postos de saúde, né? Que foi realizado no dia 19 e 20 e 25 e 26 na área urbana. Então, como o acesso é um pouquinho difícil, vai de casa em casa na zona rural. Obrigada pelas informações. De Santa Bárbara, Valéria Spinelli para o Região Notícias. E no final da tarde desta terça-feira ocorreu o rompimento de uma adutora de água de 250 milímetros, localizada na Avenida Brasil, região de acesso ao Distrito Industrial em Rio Claro. Segundo informações do DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto, as equipes de manutenção já estão no local para efetuar o conserto da rede. Eles informaram também que, devido à execução do serviço, poderá faltar água em alguns bairros da região norte da cidade. O abastecimento deverá ser normalizado ainda na noite de hoje. O telefone disponível para mais informações é o 3531-5200, opção 1. A estação ferroviária de Rio Claro, um ponto histórico da cidade, recebeu restauração nas salas ocupadas pela Secretaria de Turismo. O próximo passo agora é transformar o local em um museu ferroviário. Considerada um dos marcos da história da cidade, a centenária estação ferroviária de Rio Claro foi restaurada. Nós restauramos praticamente toda a estação ferroviária, que são mais 8 salas que estavam completamente deterioradas. Todas as salas receberam obras de restauro. As cores originais internas foram recuperadas, além da pintura foram trocados assoalhos, forros de madeira,
portas e janelas. Os vidros foram jateados com o símbolo da Companhia Paulista. O prédio atualmente é um centro de atividades culturais e turísticas e abriga a Secretaria Municipal de Turismo. Todo esse trabalho já é uma preparação para que a antiga estação cedie o Museu Ferroviário. Agora nós vamos desenvolver uma campanha na população para que todo mundo que tem alguma coisa a respeito da ferrovia nos doe para pertencer ao acervo do Museu Ferroviário. E ainda em Rio Claro, seguem abertas até o dia 13 de julho as inscrições para mais uma edição do Festival de MPB. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Ana Cecília Pereira. Essa é a 8ª edição do festival, que tem inscrições abertas até o dia 13 de julho. É sobre esse assunto que eu converso com o diretor de eventos populares aqui da cidade, Luiz Coringa. Coringa, quem pode se inscrever no festival? Bom, as inscrições abertas para toda a população de Rio Claro, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Quem quiser se inscrever é só entrar no site festivaisdobrasil.com.br. Lá tem o regulamento do festival, tem a ficha de inscrição, que após escrever, ler o regulamento, estar de acordo com tudo que está dentro do site, enviar aqui para a secretaria via Sedex, aqui no Centro Cultural, na Rua 2, número 2880. Coringa, como vai ser o processo seletivo das canções enviadas? Bom, todas as canções que chegarem aqui no Centro Cultural, a gente tem uma comissão organizadora que vai retirar de todas as inscrições 30 semifinalistas. Dessas 30 vão passar na sexta e no sábado, no dia 17 e 18, por uma seleção, onde sairá 6 no dia 17 e 6 músicas no dia 18, indo então para a grande finalíssima com 12 músicas para essa final. E nessa final haverá uma premiação também? Vem a premiação, o primeiro colocado ganha R$ 2.500, o segundo colocado ganha R$ 1.500 e o terceiro colocado ganha R$ 1.000, além do troféu de participação, e também será filmado todo o festival, que resultará num DVD para o próximo ano. Obrigada pelas informações. Então, se você está interessado em participar, tem até o dia 13 de julho para enviar o seu material, e qualquer informação, qualquer dúvida, basta acessar o site do festival, que é esse que aparece na sua tela. De Rio Claro, Ana Cecília Pereira para o Região Notícias. E para você que aprecia a arte em madeira, o Centro Cultural Léo Salum, em Santa Bárbara do Oeste, recebe uma exposição com mais de 20 peças. Peças confeccionadas de forma artesanal, com ênfase no tema rural. Em tamanhos diferenciados, os objetos ganham forma a partir da madeira. A criatividade aliada à ousadia, onde uma cabeceira de cama é transformada em banco. Materiais que muitas vezes são descartados dão origem a novas obras. A exposição Arte em Madeira pode ser visitada até o dia 2 de julho no Centro Cultural Léo Salum, em Santa Bárbara do Oeste, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. E antes de encerrar, tem mais uma dica para você. Amanhã acontece em Limeira um concurso de declamações e poesias. O evento faz parte do projeto Verso e Voz da Secretaria de Cultura e da Diretoria de Ensino de Limeira. Participam desta atividade escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Os alunos serão apreciados por um corpo de jurados e os classificados vão ser premiados. As apresentações acontecem no Teatro Vitória a partir da 1h30 da tarde. Outras notícias você encontra em nosso portal na internet, o tvclaré.com. Boa noite para você e até amanhã.